Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bilíngue em Pauta. Hoje estou com dois colegas aqui, Fernando, Felipe, sejam bem-vindos, obrigada por ter aceitado o convite. Nós vamos falar sobre como a educação bilíngue impacta no reconhecimento da sua escola. Felipe, Fernando, vocês querem começar se apresentando, explicando por que vocês estão aqui para falar sobre esse assunto? Sim, obrigado pelo convite, primeiramente. Bruna, só me apresentando, hoje eu estou na liderança do time comercial aqui da IU, então a gente, juntamente com o Fernando e outras pessoas, a gente vende os produtos da IU Bilíngue para as escolas, para aquelas escolas que querem aplicar um programa bilíngue e tem dificuldade, precisa de alguma ajuda, a gente auxilia nesse processo como um todo. Isso mesmo. Meu nome é Fernando, né? Como você falou, Bruna. Hoje a gente trabalha com esse produto direcionado justamente para as escolas básicas de educação do Brasil e a gente vem direcionando muito bem esse produto voltado ao mercado educacional do bilinguismo através do quê? De parceria, de suporte, e é isso que a gente vem conversar um pouquinho mais, o que o bilinguismo vem ajudar as escolas aí de educação básica. Que legal, então vocês estão em contato direto com quem está interessado em oferecer educação bilíngue na escola e aí estão por dentro também do que essas pessoas e diretores e escolas estão interessados na hora dessa contratação. Eu gostaria de começar pedindo que vocês contassem como está o panorama educacional nesse momento. A gente está se recuperando aí de uma pandemia. O que as escolas estão querendo? Quais são as novidades? O que vocês veem que está sendo buscado agora em termos de educação? Bom, como você falou, a gente está se recuperando aí de um cenário que pegou todo mundo aí desprevenido, mas a gente tem sentido muito assim, muitas escolas nos buscando, querendo conhecer mais sobre o que a gente aplica, assim como outras soluções também, não somente o bilíngue, né? Mas as escolas elas querem cada vez mais introduzir outras plataformas, outras possibilidades, outros programas que agreguem mais ali no dia a dia, né, dos seus alunos, onde levam com que eles sejam protagonistas, né, no seu dia a dia, que agreguem ali no desenvolvimento, né? Eu acredito que as escolas têm cada vez mais buscado como aplicar isso, tanto internamente aqui, quando eu falo em questão de Brasil, quanto no mundo, e acabam trazendo isso para aplicar no seu dia a dia. Sim, eu acho que, tipo assim, complementando o que o Felipe falou, justamente depois da pandemia, a gente teve uma busca muito grande das escolas pelo fato do seguinte, elas começaram a ver que tem um mercado por trás e a necessidade de trazer inovação para dentro da escola. Então, sair muito da escola tradicional, onde só ensino inglês normal, aquele inglês tradução em cima de material didático, trazer um bilinguismo mesmo, trazer uma proposta diferente, justamente como ele falou, do protagonismo do aluno, fazendo com que o aluno seja parte desse aprendizado e ele seja o diferencial mesmo dentro do aprendizado, não somente a escola ou o material didático. Então, é isso que a gente fornece para as escolas e a gente vem trazendo para esse mercado. Muito legal. Vocês diriam então que as atividades extras que eram feitas fora da escola em um outro período, seja pré-pandêmico ou enfim, até mais lá atrás, agora está tudo na escola? Ou a maioria na escola? Então a escola antigamente só oferecia 1-2 horas aula de inglês na grade. Agora a gente está falando de educação bilíngue, a gente está falando de cultura maker, a gente está falando de educação física. A escola está querendo trazer para dentro tudo isso que era de fora? Sim, a escola ela mudou um pouquinho esse meio de visão dela, de somente ter os produtos no extracurricular, de trabalhar aquela coisa, vamos colocar algo mais para o pai do aluno se interessar pelo nosso site ou olhar nosso site de uma forma diferente. Hoje eles procuram ter um diferencial dentro da escola. Isso faz a diferença. Então, tanto no Maker mesmo, no programa Maker ou no programa bilíngue, eles trazem para dentro da escola na grade curricular. Justamente para quê? Para poder ajudar, trazer novos alunos, é uma lógica, né, para as escolas, ter a retenção dos alunos que já existem na escola e fazer com que o sistema de aprendizado deles seja mais dinâmico, seja mais explorador, que os alunos tenham um aprendizado bem melhor. Como você mencionou, eu acho assim, uma coisa não acaba excluindo a outra, porém, eu acho que é um processo, uma evolução natural, né, porque o mundo vai mudando, vai se acrescentando novas possibilidades, e a escola tem que acompanhar isso. Então, sair um pouco ali só da grade curricular padrão, né?
E trazer o aluno mais para o dia a dia mesmo. Então, aplicando novos projetos que agreguem ali na educação do aluno. Então, isso pode acabar acontecendo, o aluno ficar o dia inteiro numa escola, mas com atividades que agreguem para o seu desenvolvimento, mas que não seja algo também maçante, né? Seja algo que, pô, que legal, o aluno se sente bem, feliz, não é aquela, que saco, tenho que ir para a escola. Eu acho que isso é o principal ponto, né? Que o aluno ele se desenvolva de uma maneira natural. Legal. Natural e diversificada, né? Então a gente está falando de educação bilíngue, a gente está falando de alguns outros produtos e ofertas e oportunidades que a escola está dando agora, não só para a criança, para o adolescente, mas para a família, né? Porque é também mais fácil para a logística familiar se a criança fica, enfim, ou no mesmo lugar ou perto, né? Para buscar, levar e conseguir oferecer tudo isso está sendo encantador, tanto para a escola quanto para a família, né? Isso acaba colaborando para a rotina do dia a dia da família, né? Porque todo mundo está trabalhando e ali os filhos, para onde eles vão, o que eles vão fazer, facilita também isso na rotina. Pô, eu fico o dia inteiro ali na escola fazendo atividades, aplicando novos aprendizados de uma maneira natural, eu não preciso me preocupar, que eu confio, eu sei quem está ali, né? E não só o conhecimento, não só o que o aluno, a criança está aprendendo, mas também acaba contribuindo bastante para o dia a dia, da logística e todo o planejamento familiar. Para ser um sucesso tem que funcionar para todo mundo, para a escola, para a família e para a criança, certo? E até queria te perguntar, Felipe, se você está falando de um ponto de vista de quem está atendendo a escola ou de um pai. Essa sua última frase, né, de eu também tenho filho, o Fernando também, né, não sei, acho que você é o mais velho, Fernando? 13. Talvez já consiga se locomover por conta, mas de onde vem essa fala? É pelo que você escuta no atendimento com os parceiros ou vem mais de uma experiência pessoal? Um pouco dos dois. Uhum. Além do dia a dia de atender as escolas, escutar isso muito, né, da direção, da coordenação, dos professores, de uma maneira geral, mas também eu tenho um filho que hoje tem 5 anos e todo o planejamento ali da rotina, né, do trabalho, de levar, buscar e o que ele está fazendo e, principal, ele está fazendo e gostando, né, é muito importante. Então, acaba englobando. Então, por eu escutar bastante também das escolas, eu acabo trazendo isso para a minha rotina familiar e, podemos ir por esse outro caminho que possa fazer sentido. Então, a gente acaba aplicando para facilitar a vida de todo mundo, né? Legal, legal. É uma necessidade do momento agora, né? A mobilidade, pensar sobre a mobilidade e o tempo, né? Como que a gente vai fazer o melhor com o tempo que a gente tem. Bom, agora falando um pouco mais sobre a educação bilíngue. O que muda na escola quando ela oferece uma educação bilíngue e mais ainda, quando ela oferece uma educação bilíngue de qualidade? Né? Como que a escola é vista no mercado, a que oferece e a que não oferece? Pelo que a gente está vendo no mercado hoje, a educação bilíngue ela já está bem natural, pelo menos nas escolas particulares. Inserida, né? Está muito inserida, ao contrário de poucos anos que a gente já comercializa, né, o programa bilíngue, a gente já vê que é natural, não é mais uma surpresa. Por exemplo, quando a gente aborda alguma escola, porque tem as escolas que nos procuram, mas a gente, no nosso trabalho, no nosso dia, a gente também vai atrás de escolas que a gente acredita que tenha sinergia com o nosso programa e possa fazer muito sentido. Mas antes, não falo de muito tempo não, um pouco antes da pandemia, a gente abordava e as escolas elas tinham um pouco de resistência. Não preciso de nada bilíngue, tá bom do jeito que tá. E hoje não. A maioria ou está buscando um programa bilíngue ou está tentando ali aplicar alguma coisa no bilíngue de uma maneira geral. Isso nos ajuda porque eles já reconhecem a importância, né? Reconhece a importância e começa a entender a diferença de um programa de qualidade e não que não seja de qualidade, mas que faça a diferença ali no dia a dia do aluno, que agregue no conhecimento, que todo mundo evolua. Então,
a escola às vezes ela tem dificuldade de aplicar, né? Então muitas escolas nos procuram porque, pô, eu tô tentando aplicar aqui, mas não tô conseguindo. E um dos diferenciais, eu acho que uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco sobre o que os pais estão buscando, né? E essa parte, assim, que o Felipe falou aí, o que as escolas buscam hoje também, que é a diferença de um pouco antes da pandemia, que hoje o mercado está um pouquinho mais, o pessoal está mais inserido, está buscando mais os diferenciais, como pai também, essa parte de buscar escolas que tenham esses diferenciais, que tenham um sistema diferente, que tenham um aprendizado onde meu filho consiga se sentir à vontade, ele vá para aprender. E eu tenho certeza que meu filho vai estar estudando numa escola, junto com os amigos, com uma qualidade, no local onde eu confio, e justamente dentro da minha escola. Então, onde as escolas elas buscam, elas têm uma mentalidade diferente em estar trazendo para dentro da escola o bilinguismo mesmo, e muitas escolas procuram a gente por indicação. Justamente por quê? Suporte que você dá. Não somente vender um programa bilíngue, trabalhar com um programa bilíngue, mas ter um suporte por trás, um suporte pedagógico, onde você vai ensinar, você vai treinar aquele professor para poder dar a melhor qualidade para ele. Então as escolas buscam muito esses diferenciais. Então elas estão muito abertas às negociações, estão muito abertas a colocar produtos novos dentro do mercado delas. Um programa bilíngue de qualidade não está só no que chega para o aluno, né? Tem tudo isso, todo o suporte, toda a operação, todo o processo, até de material didático, vai ter, não vai ter, né? Muito obrigada. E o que vocês percebem sobre a idade que as escolas começam a achar importante oferecer a educação bilíngue? Já está na educação infantil, está só lá no fundamental, no médio a gente já espera que tenha terminado e que eles possam começar o ensino médio sem a barreira do idioma ainda, né? Já tendo essa lista ticada. Mas quando que a escola considera importante começar a oferecer educação bilíngue? Pode falar. A maioria das escolas que falam conosco, elas buscam iniciar a educação bilíngue desde o início ali da infância, para que seja de uma maneira natural, né? Eu não sou especialista, mas tem diversos estudos que mostram que é mais fácil a criança ir desenvolvendo essa língua, a segunda habilidade língua, linguística. Isso, desde o início. Eu acredito muito nisso, vejo isso com o meu filho. É engraçado que ele entende, às vezes ele nem sabe o que está falando, porque 5 anos, né, está aprendendo, desenvolvendo, mas ele entende fácil, sabe? Vai falar num filme, numa música, e às vezes eu não entendi o que a pessoa estava falando, compreendo, ele me fala. E aí, às vezes, eu, por ter o conhecimento do inglês assim, eu consigo traduzir, mas eu não entendi o que falou e ele entendeu. É muito, muito legal. Mas tem muita escola que acaba nos procurando para aplicar ali a partir fundamental 1, fundamental 2, seja lá qual for, e a gente sempre tenta levar. É melhor com que seja desenvolvido desde o início, né? Porque, imagina, como qualquer pessoa, ela entra na escola, ela nunca viu aquilo, né? E vai começar a aprender do nada, ela vai ter mais dificuldade. É natural, né? E principalmente porque ela, quanto mais velha, mais avançado vai estar ali o dia a dia, né, do aprendizado. Então, é muito melhor que aquilo já seja feito desde o início. Entrar de forma natural, né, Felipe? É justamente o que você falou do seu filho. Ele vai para a escola, ele chega em casa, ele quer passar algumas coisas que ele teve, algumas atividades que ele teve lá, e realmente ele fala praticamente sem perceber que ele está falando com você em inglês, utilizando algumas palavras, mas é aquele momento, aquele conviver mesmo com o idioma, aprender de uma forma diferente, onde ele participa, ele experimenta as coisas diferente, ele aprende de uma forma mais lúdica e faz com que o bilinguismo entre de uma forma diferente. Então, isso faz diferença também no aprendizado do aluno. Muito legal. E isso que vocês estão falando, eu pensando enquanto setor pedagógico, faz todo sentido não só aprender inglês, o idioma, mas aprender em inglês, principalmente desde a primeira infância. Porque a gente não está ensinando só como falar alguma coisa, mas como aprender de uma forma diferente, como aprender diversas
coisas, né? Não só aquela interação ali que se espera, não sei, num restaurante, ou na escola, ou em uma situação social, mas aprender artes, matemática, todas essas diferentes habilidades científicas em inglês que faz a educação bilíngue ser tão especial, né? Então, tem muita gente que nos escuta, seja professor, seja família, seja educador de todas as formas que podem aparecer, diretor, coordenador. E como que vocês gostariam de deixar? Qual mensagem você gostaria de deixar para quem nos escuta e ainda está pensando assim, será que é a hora de eu oferecer educação bilíngue? Será que não está muito cedo? Será que é mesmo um programa bilíngue que eu preciso? Como que a minha escola vai acontecer depois que eu oferecer a educação bilíngue? Tem alguma dica, algum recado que vocês gostariam de deixar? Tem, bastante. Acho que muito perder esse medo, né? Que as escolas têm muitas vezes de colocar um programa bilíngue achando que vou transformar a escola inteira numa escola bilíngue, né? Muitas confundem em relação a ser uma escola bilíngue e ter um programa bilíngue dentro da sua escola. E eu acho que essa parte de você ter atividades que passam por outras áreas do conhecimento, com o inglês, com o bilinguismo, onde passa por matemática, ciências, sociais e por aí vai, você ter esse programa faz o diferencial da sua escola. Além de você estar proporcionando para o seu aluno, proporcionando para a família um aprendizado de uma forma diferente. E quando você tem filhos pequenos, que você vê que ele estuda numa escola e ele traz essa realidade para dentro de casa, numa viagem, num restaurante, em algum local, muitas vezes sem perceber, até para fazer um pedido no balcão, alguma coisa assim, você vê a diferença do seu filho, você percebe que valeu a pena. Então as escolas que procuram isso, elas vão ter, lógico, elas vão ter um diferencial no mercado, elas vão ter uma busca de pais que buscam essa opção hoje no mercado e é isso. Felipe, o Fernando falou bastante sobre a escola. Você gostaria de finalizar falando com famílias? Com certeza. Eu assim, indico para todos os pais e amigos que tiverem a possibilidade de incluir os seus filhos em uma escola, num programa, seja lá o que for, além de desenvolver, aprender, né, eu percebo assim, a velocidade do meu filho raciocinar, sabe, de uma maneira que me espanta. Lógico, sou pai, babão, é normal, acho que todo mundo mas eu vejo assim, a evolução dele principal, ele gosta, sabe, esse pra mim é o principal diferencial, então eu não quero que ele faça nada que de alguma maneira ele não esteja gostando, não quero mais, não, ele adora. E o prazer na aprendizagem tem a ver com ele estar exposto a alguma coisa que foi pensado para a idade dele. Porque se ele tivesse exposto a uma situação que está muito além ou aquém do momento de desenvolvimento dele, ele não teria esse prazer, né, em aprender, em vir. Tá brincando. Ele pensa em brincar o dia inteiro, né? Então, ele acorda pensando que brincadeira que ele vai fazer com os amigos, com que amigos, dorme pensando na brincadeira do dia seguinte e quando ele vai para a escola, vem para a IU, seja lá onde for, ele está pensando na brincadeira, com quem ele vai encontrar, o que ele vai fazer, ele está se importando se ele vai aprender inglês ou não. Então... Que bom, né? Porque não é para ter preocupação assim. Muito obrigada, Felipe, Fernando, pelo bate-papo, achei que foi muito esclarecedor. E obrigada a você também que está nos ouvindo. Por favor, comente, deixe mensagem, a gente vai ficar de olho na publicação, caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram contribuir. Obrigada e até a próxima!